Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não tenho a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Queridos amigos, a liturgia da palavra da missa de hoje não é preciso ter muita experiência com as Sagradas Escrituras para perceber que põe em alto relevo esse princípio de unidade que todos nós temos para com Deus, que é a oração. Quer fortalecer em nossa vida, em nossa caminhada, a oração. De fato, de verdade, para São João da Cruz, eu disse isso na semana passada, insisto novamente. Para São João da Cruz, esse santo espanhol, reformador do Carmelo, junto com Teresa, ele disse que a oração é para o cristão que uma muralha é para uma cidade. Ela fortalece, ela dá segurança, ela dá estabilidade. E de fato ele tem muita razão, porque, queridos irmãos, o pai de família que não reza é muito vulnerável. Um membro de uma pastoral, um padre que não reza, é muito vulnerável, fica muito exposto ao mal. Que de dia e de noite o mal nos persegue. Como disse São Pedro nas Sagradas Escrituras: o nosso adversário, o diabo, odeia como leão a rugir. E nos insiste, São Pedro insistir, filhos da fé, por meio da oração. Por outro lado, queridos irmãos, a liturgia da palavra da missa de hoje também nos compromete a fortalecer os irmãos nessa mesma oração, a ser um suporte na vida do irmão. Então a nossa missão é justamente essa: rezar sempre e ajudar os outros a rezar. Ser esse sustentáculo, ser esse instrumento da graça de Deus que ajuda e fortalece o irmão. É esse o nosso compromisso, segundo a liturgia da palavra da missa de hoje. Por isso, meditemos juntos nesses dois pontos, brevemente, para que vocês não se cansem. E muito menos eu também, né? Claro. Domingo à noite, né? Depois, a última missa, geralmente a gente dá um pouco mais. Mas aqui na paróquia, como eu estava dizendo que eu levando o som, é tão bom que a gente escuta perfeitamente o que fala. Então, eu acho que o que cansa muito é falar e ficar em pé. Mas assim a gente fala com suavidade e a gente não cansa aqui, porque de fato a gente ouve de maneira nítida o que a gente está dizendo. Não precisa a gente estar gritando. Então, meditemos juntos nesses dois pontos. Primeiro, vocês escutaram no Evangelho que nosso Senhor falou da palavra sobre a necessidade de rezar sempre, sem jamais desistir. De fato, a oração é algo necessário. E nós podemos assim complementar: não só necessário, a oração é uma necessidade básica como tomar água, por exemplo. A oração é uma necessidade básica como se alimentar, por exemplo. A oração é esse ponto de segurança, essa muralha, como eu falei agora há pouco, segundo São João da Cruz. Porém, é necessário sermos como esta viúva, posta no Evangelho como modelo de perseverança. Queridos irmãos, deixamos a oração, deixamos uma pastoral, porque nos falta muitas vezes esse dom da perseverança. Agora, a perseverança é um dom do Espírito, portanto, é necessário pedir, suplicar ao Espírito Santo que nos conceda e nos capacite por meio de uma sincera e
viva perseverança. Claro e evidente, coloquemos tudo nas mãos de Deus, mas façamos a nossa parte, não sejamos inconsequentes e irresponsáveis. Se da parte de Deus cabe doar ao nosso coração o dom da perseverança, cabe a nós crescer na convicção de quem é Deus. Crescer na convicção do que nos traz aqui. O que é que nos traz aqui para celebrar no domingo à noite a Santa Eucaristia? É simplesmente uma ordem, um mandamento da igreja? É simplesmente uma coisa que, segundo o costume da família? Queridos irmãos, muitas vezes perdemos o gosto da oração e da presença de Deus e nos afastamos da comunidade porque somos cheios de motivações, mas nos falta a convicção. A convicção é algo fundamental. Claro, compete a Deus dar a nós o dom da perseverança, mas por favor, façamos a nossa parte, colaboremos com Deus, pelo menos com um pouco. É necessário colaborar com o dom da perseverança, crescendo na convicção de quem é Deus. Hoje eu trabalho no seminário, como vocês sabem, muitos meninos entram no seminário encantados com as roupas do padre, encantado com a batina do padre, encantado com as roupas douradas do padre. Por favor, a vida do padre é muito mais do que usar uma roupa bonita de 1 hora de missa. A vida do padre implica momentos de solidão e desafiadores também, momentos de incompreensão das pessoas não nos compreendem, onde as pessoas nos cobram. Ou seja, a vida do padre é muito mais do que uma casula e uma túnica, uma batina preta, por favor. Se isso serve de motivação para o menino entrar no seminário, ele deve passar das motivações para uma sincera convicção. E é isso que eu digo a vocês. Se vocês não tiverem, se nós, na verdade, não temos clareza de quem é Deus, sinto muito. Até o vento que vem ali na esquina faz os nossos joelhos tremerem e a gente deixa de vir para a igreja. O que falta em nós não é a assistência do padre, muitas vezes. O que nos afasta da comunidade não é a fofoca que existe nela, porque dentro da nossa casa também tem, ninguém sai de casa e ninguém anda se mudando. O que nos afasta de Deus não são essas situações, é porque nós não temos clareza de quem é Deus. É porque a nossa incapacidade de crescer na fé é uma verdadeira abismo entre Ele e nós. Ou seja, ou nós temos convicção da necessidade de rezar e de quem é Deus na nossa vida, ou por nada a gente se afasta. Não sei se vocês não estavam atentos, mas São Paulo escreve a Timóteo na segunda leitura da missa de hoje: permanece firme naquilo que aprendeste, insiste mais um pouco. Queridos irmãos, permaneçamos, ouçamos o apóstolo que nos dá esse chá de ânimo e possamos cada vez mais saber quem é Deus, e ter convicção de quem Ele é na nossa vida, para jamais, junto com o dom da perseverança, se afastar da oração. Vocês compreenderam? Segundo ponto, nosso Senhor diz que Ele fará justiça, que Ele escuta o grito e o clamor. Ou seja, queridos irmãos, a oração nos garante que seremos ouvidos, porém compete a nós ter um pouco de paciência e esperar o tempo dele. E também na certeza da oração, de que Deus escuta as nossas preces. Aí é o nosso compromisso da liturgia da palavra da missa de hoje, fortalecer os outros nessa mesma oração, rezar sobre os outros, rezar com os outros, ser esse ponto de apoio para os irmãos. Hoje, na missa, sobretudo domingo à noite, todo mundo vem muito bem arrumado, obrigado. Eu não sei se na casa de vocês tem, mas na minha casa ainda tinha a história da roupa da missa. Vocês estão todos aqui acomodados, participando, calados dessa Santa Eucaristia, mas só Deus sabe a luta que vocês tiveram na semana. Só Deus sabe o quanto é difícil pagar as contas no final do mês. Só Deus sabe o desafio que vocês têm com os filhos dentro de casa. E sobretudo aqueles filhos problemáticos, viciados, por exemplo. Um desafio enorme. Só Deus sabe o que se passa no coração de vocês e no meu também. Portanto, queridos irmãos, como Moisés na primeira leitura, e vocês escutaram, porque vocês não são doidos, como Moisés, às vezes também nós nos sentimos
sentimos cansados. Às vezes o padre cansa. Às vezes nós ovelhas que são, vocês chegam na igreja exaustos, de uma semana extremamente difícil e complicada. Pegar ônibus muitas vezes antes das 5 da manhã e voltar para casa depois das 10 da noite. Queridos irmãos, a vida nossa não é brincadeira. Cansar é um dado humano, que nem Moisés ficou isento, ele que era o homem de Deus, o grande profeta do Antigo Testamento. Por isso, é necessário ajudar uns aos outros, ter um pouco de sensibilidade antes de falar da vida do outro, ter um pouco de sensibilidade antes de observar a roupa que o outro vem para a missa. Você sabe se é a única que ele tem ou ela? Ter um pouco de sensibilidade, por exemplo, o padre tem que ver quando o fiel dorme um pouco na missa. Queridos irmãos, é necessário conhecer a vida do outro antes de falar alguma coisa. E evitemos falar alguma coisa, porque o que compete a nós é fortalecer na oração, ajudar os outros, na certeza que Deus ouve, na certeza de que Deus não é indiferente. Hoje, queridos irmãos, vocês lembram o nome dos personagens que ajudaram Moisés quando ele, cansado, baixava os braços e perdia a luta? Arão e Hur. Vamos fazer de conta. Deste lado são o Arão de hoje, deste lado o Hur de hoje. Queridos irmãos, nós temos o compromisso da parte de Deus de fortalecer o outro na oração. Não é missão nossa como igreja excluir, não é missão nossa como igreja marginalizar, não é missão nossa como igreja julgar, não é missão nossa como igreja diminuir e agredir, matar o outro com as nossas palavras estúpidas e a nossa arrogância. E depois ainda tem mais, existem pessoas entre nós que dizem: eu nasci assim, claro e evidente, fico muito bonito. Essa filosofia de Jorge Amado da Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Ninguém tem o direito de sustentar e lidar com psicopatologia de ninguém. Se tem uma personalidade beligerante e estúpida, trata de se converter e aceitar o Evangelho, porque ninguém tem o direito de ficar calado enquanto é destratado dentro da comunidade. Ninguém tem o direito de ser ridicularizado dentro da comunidade. Ninguém tem o direito, queridos irmãos, entendamos bem, de ser humilhado aqui dentro. Ninguém deve passar por uma situação como essa. Isso não é igreja. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. E ainda mais uma vez eu repito, existem pessoas tão ridículas e estúpidas que dizem: é meu jeito, pois mude, porque desse jeito não pode ficar. Queridos irmãos, ou nós somos um sinal de fortaleza para o irmão, ou nós não estamos servindo para nada. Desculpa que a missa está gravando, mas eu me atrevo a dizer isso, que Gilvão me perdoe. Mas quem não quer se converter, quem não quer mudar, quem não quer deixar essa insensibilidade estúpida, a porta da rua é serventia da casa. Ou muda, vá para o psicólogo, faça tratamento, faça o que você quiser, ou nesse espaço não dá para ficar. Porque aqui é espaço das pessoas que rezam juntas. Aqui era o espaço das pessoas que se amam. Pelo menos em tese deveria ser. Aqui é o espaço das pessoas que se fortalecem umas às outras na oração. Isso compete a nós e nada mais como igreja. Portanto, queridos irmãos, que Deus nos ajude a perseverar sempre na oração. E perseverando na oração, que Ele nos ajude sempre a fortalecer os outros nessa mesma oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus.